Vamos agora construir um exemplo de utilização de métodos com retorno de valor. Para iniciarmos o nosso exemplo, vou criar aqui uma classe, selecionando a opção Novo, classe Java. O assistente do NetBeans será exibido e ele irá nos perguntar o nome da classe. Vamos colocar aqui um nome, caixa de número. Okay? O objetivo desse programa será criarmos uma classe que vai servir para representar uma caixa de um número. Então o objetivo será, nós armazenaremos um número dentro desta caixa e aí nós vamos oferecer algumas operações que vão estar relacionadas com esse número. Tudo bem? Como se fosse uma brincadeira, para tentarmos descobrir o número que está lá contido. Ok. Vamos dar aqui um finalizar. E a nossa classe acaba de ser criada. Vou apenas remover aqui em cima os comentários. E vamos lá. Aqui está a classe caixa de número. E dentro dela eu vou criar um atributo do tipo inteiro, chamado número secreto. Ok? Muito bem. Agora, como comentei, a nossa classe funcionará como um pequeno jogo. O objetivo será, vamos oferecer algumas operações para quem invocar este objeto e, através dela, nós tentaremos descobrir que número está armazenado nesta variável. Agora, com a nossa classe criada, vamos criar alguns métodos e colocando retornos, justamente para praticarmos essa questão do retorno de método. O primeiro dos métodos que eu criarei será um método que verificará se o nosso número ele é par ou ímpar. Por esse motivo, vou chamá-lo aqui de EPAR. Abre e fecha parênteses para marcarmos que é um método, abrimos chaves e damos um Enter para fechar chaves. Isso, lembrando, delimita aqui o corpo do método. Então, tudo que o método fará será programado dentro das duas chaves. Muito bem. Antes de começarmos, vamos corrigir este erro que está aparecendo aqui em cima. O EPAR está marcado aqui em vermelho, dizendo que é um erro. Justamente, nós temos um erro aqui porque está faltando o retorno do nosso método. Precisamos indicar se ele é um retorno do tipo primitivo, se é um objeto, se é um vetor, ou ainda se ele não existe, que a palavra void seria utilizada neste caso. Então, como nós vamos devolver ao solicitante se este número é ou não par, talvez uma resposta do tipo booleano seja a melhor saída. Afinal de contas, como o método chama-se EPAR, eu posso devolver true, caso o número realmente seja um número par, ou false, caso esse número seja ímpar. Ok? Muito bem. Como verificamos se o nosso número é par ou ímpar? E essa operação é muito simples. Basta nós colocarmos aqui dis.número secreto dividido por 2. Muito bem. A divisão de um número por 2 é o que deve ser analisado para vermos se o número é par ou ímpar. No entanto, o que nos importa não é exatamente a resposta da divisão do número por 2, e sim o resto. Por quê? Se nós pegarmos um número inteiro e dividirmos por 2, se houver resto, significa que este número não é par, significa que ele é ímpar. Agora, se o resto for zero, realmente estamos lidando com um número par. O operador para coletarmos o resto da divisão é o operador percentual. Então, quando fizermos aqui dis.número secreto %2, o que nós queremos na realidade é o resultado referente ao resto dessa operação. Então, vamos colocar aqui int resto é igual a número secreto dividido por 2. Ok? Muito bem. Agora, com o resto em mãos, nós podemos avaliar se este número é par ou ímpar. Da seguinte maneira. Se o resto for igual a 1, o número é ímpar. Então, nós podemos fazer desta forma. Se o resto for igual a 1, então isso significa que o número é ímpar. Se não, se o resto não for igual a 1, que certamente será 2, certamente será 0, perdão, afinal de contas estamos fazendo uma divisão por 2, então este número será par. Então eu posso fazer esse retorno diretamente aqui. Se o número for ímpar, a resposta é false. Se o número for par, a resposta será true.
E aqui nós finalizamos o nosso primeiro método. Vamos criar agora um segundo método. Este segundo método, ele vai retornar a tabuada deste número, ok? Então, para retornar a tabuada, pelo menos de 1 até 10, nós precisaremos de uma estrutura capaz de comportar 10 números, né, dentro da sua estrutura. Então, a única estrutura que nós temos que seria capaz de fazer isso é um vetor. Pois lembrem-se, o método não seria capaz de retornar 10 números. No entanto, ele pode retornar um vetor que contém 10 números na sua estrutura. Então vamos lá. O nome do método aqui será dizer tabuada. Ok? Muito bem. E agora vamos colocar o retorno. Como eu comentei, como a ideia é devolvermos um vetor dos 10 números da tabuada, então eu vou criar aqui int vetor dizer tabuada. Então, lembrando sempre, o método pode ter apenas um único retorno. Neste caso, é um vetor, é um objeto vetor contendo somente números inteiros. Ok, vamos começar então. Primeira coisa que eu farei será aqui, dentro do corpo do método, criar este vetor. Então eu vou colocar aqui int vetor igual a new int de tamanho 10. Afinal de contas, nós vamos guardar os 10 primeiros números da tabuada, como nós havíamos combinado. Agora, aqui abaixo, eu vou criar a operação que vai alimentar esse vetor. Então, precisaremos aqui de uma estrutura capaz de realizar 10 operações, ok? 10 operações de multiplicação para armazenar este retorno. Então, como são 10 operações repetitivas, vamos utilizar um laço para essa operação. Eu vou escolher o laço for. Aqui dentro do for, colocarei um int n, que será o número da nossa tabuada. Ele vai começar em 1, afinal de contas vamos fazer número vezes 1, vezes 2, até vezes 10. Por esse motivo, nós vamos repetir o nosso laço for enquanto n for menor ou igual a 10, porque eu quero fazer a multiplicação por 10, e o n vai ser incrementado de um valor a cada iteração do nosso for. Muito bem. Agora vamos lá. Então eu vou dizer que no nosso vetor, agora que eu poderia colocar posição n, poderia, mas vamos lembrar, né? Todos os vetores eles começam no índice 0 e a variável n começa em 1. Então o que aconteceria aqui? Nós estaríamos perdendo a primeira posição do vetor, que é a posição 0. E nós estaríamos extrapolando o vetor quando chegássemos em n igual a 10, porque o nosso vetor ele tem 10 posições, ou seja, ele vai de 0 até 9. Então, para precavermos este erro, eu vou colocar aqui, ó, n-1. Então, na posição n-1 do vetor, que na primeira iteração seria 0, eu vou armazenar o quê? Eu vou armazenar a resposta de dis.número secreto vezes o n. Ok? Muito bem. Então, este for ele vai executar aqui 10 vezes, armazenando o resultado, e aí, finalmente, nós poderemos retornar aqui o nosso vetor como resposta. E aqui está pronto o nosso método. E agora, para finalizarmos, vamos retornar um terceiro método aqui. Vamos criar um terceiro método. Este já será do tipo string, dizer qual número. Então, este aqui ele vai devolver explicitamente qual é o número que está armazenado. Então, já vou colocar aqui return e vou criar um texto. Tá? Então, vamos lá. O número secreto é... Vamos deixar aqui um espaço no final e vamos armazenar o nosso número secreto, retornar aqui o nosso número secreto. Prontinho, nossa classe está pronta. Então ela possui 3 métodos e os 3 têm retorno. O primeiro é booleano, o segundo é um vetor de inteiros e o terceiro é uma string. Agora vamos criar aqui uma outra classe para testarmos essa nossa classe caixa de números. Então vou criar aqui principal caixa de números. Ok. Apagando os comentários aqui para aumentar um pouco a nossa área de leitura da tela. E vou criar o nosso método main, public static void main. Ok? Nosso método está criado e vamos começar aqui a programação. Primeira coisa que eu vou fazer,
vai ser criar uma variável do tipo caixa de número, vou chamá-la de caixa, igual a new caixa de número. Ok, agora vamos armazenar um número naquele lugar, caixa.número secreto, e vamos dizer que o nosso número secreto seja o 7. Daqui para diante, nós poderemos agora chamar os métodos e receber os seus retornos. O primeiro dos métodos que nós temos lá, basta colocar aqui caixa ponto, é o par. Lembram-se que foi o primeiro que nós programamos? Aqui no NetBeans ele já nos diz qual é o tipo do retorno, que é booleano. Então toda vez que nós chamarmos o método par, nós precisaremos armazenar a sua resposta em uma variável do tipo booleano, para que nós não a percamos, ok? Então booleano resp, por exemplo, é igual a par. E aqui eu poderia dizer para o usuário, se o número é par, e aqui nós vamos imprimir o valor da variável resp. Ainda mais, caixa.dizer tabuada, ok? Novamente, este método ele retorna um vetor de números inteiros. Então, por esse motivo, nós precisamos armazenar este vetor aqui. O vetor resposta é igual a caixa.dizer tabuada. E aí, com este vetor, nós poderíamos imprimir em tela aqui para o usuário qual é a tabuada do número, certo? Vamos lá. Vou criar aqui um laço. Ok? Muito bem. Esse laço nós vamos usar aqui para fazer a impressão. Eu vou fazer um system.out.print, ok? E ele vai imprimir o número lá daquele laço. Ok? Opa. E antes de imprimir os números, eu vou dizer para o usuário que eu vou imprimir. Então, vou colocar um for aqui anterior. Vou colocar apenas assim, tabuada. E para finalizar, nós vamos dizer qual é o número resposta. Então, já vou colocar direto num system.out, aqui a chamada variável caixa, ponto, dizer qual número. Afinal de contas, lembrando, o retorno desse método dizer qual número é uma string, é um texto. Então eu já estou pegando este retorno e utilizando diretamente no system.out para fazer a impressão em tela. Assim eu elimino alguns passos, como eu fiz aqui nos anteriores. Em todos os anteriores eu criei variáveis locais. Nesse eu já estou consumindo direto a resposta. Okay? E apenas para que, após a impressão aqui do system.out.print, ele não diga qual é o número na mesma linha, eu vou acrescentar mais um system.out aqui, apenas para ele pular uma linha. Tudo bem? Vamos executar agora o nosso código. Direito do mouse, executar arquivo. Olhem só. Número é par? False. Tabuada, ele colocou aqui. No entanto, ele grudou todos os números, porque eu esqueci de colocar uma vírgula ou qualquer separador. E aqui ele disse, o número secreto é 7. Okay? Só para resolvermos esse problema, rapidamente, eu vou colocar aqui, nessa impressão, vou colocar uma vírgula, ou um operador qualquer. Pronto. Vamos rodar novamente. E aqui está. A tabuada dele é 7, 14, 21, 28, 35, até 70. Consequentemente, o número secreto é 7.